Graça e paz, igreja. É verdade. Um dia tudo isso vai passar. Vai sim. Eu creio. Mas ainda estamos nesse tempo, estamos ainda neste corpo, e a Bíblia, a palavra de Deus, nos afirma, ouvimos da boca do próprio Jesus, que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, nós deveríamos ser animados pelo Espírito, para que possamos vencer, para que possamos enfrentar as adversidades desse tempo. O nosso Jesus, o nosso Deus, Ele deixou toda a sua glória para enfrentar as aflições às quais nós não tínhamos condições de vencer. Ele fez isso por nos amar. Porque quando Deus se fez carne, habitou entre nós e viveu toda a nossa dor, todas as nossas angústias, Ele estava nos dando um sinal: é possível vencer. Vocês podem. Mas a condição que Ele deixou foi que nós deveríamos fazer isso nele e com Ele. Então, nós podemos entender que na vida, sim, nós teremos aflições. Mas eu queria pensar com vocês sobre como vencer as aflições desse tempo, da nossa vida. Como vencer as aflições da nossa vida. E o nosso Deus, Ele disse que nós nunca estaríamos sozinhos. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito de verdade, ou o Espírito da verdade. E Ele estará com vocês, Ele vai ensinar o caminho, Ele vai guiar vocês, Ele vai consolar vocês. Mas também Ele disse que esse Espírito nos exortaria. Então, todas as condições que nós precisamos para vencer as aflições da vida está relacionada ao nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Eu vou convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no Salmo de número 103. Esse Salmo, ele fala do amor de Deus. Ele vai revelando algumas coisas importantes que nós precisamos compreender na nossa vida. Você quer ser um vencedor? Sim ou não? Como você quer continuar vivendo? Você precisa responder isso no seu coração, em seu coração, e deixar essa verdade bem explícita para você. E você tem que declarar isso no mundo espiritual. Como você vai decidir viver, enfrentar as aflições desse tempo, da sua vida. A vida com Deus, ela não nos imune das aflições. Ela não nos imune. A exemplo de Daniel, um homem dedicado, temente ao Senhor, buscava ao Senhor 3 vezes ao dia, em oração, bem-sucedido, ainda que numa terra estranha, ou seja, ele era escravo, mas foi tratado de uma maneira especial, assumiu condições, uma posição privilegiada diante do reino, mas pela fidelidade dele a Deus, ele teve que passar talvez por uma das maiores aflições, a ameaça da morte, de ser sacrificado numa cova com leões. A fidelidade de Daniel não impediu ele da cova. A fidelidade de Daniel não impediu dele viver essa aflição.
mas a fidelidade do Senhor livrou Daniel. Ainda que você, ainda que eu, por momentos, possamos manifestar a nossa infidelidade a Deus, Ele continua fiel. Por causa do seu grande amor. Por causa do seu grande amor. Então nós vamos estar lendo, eu gostaria que você projetasse para mim o Salmo 103, do 1 ao 5. E você vai perceber como Deus, como o amor de Deus nos vai orientar a viver isso, a vencer as aflições da vida. Então, o salmista, ele começa dando uma ordem. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Guarda isso. Quem sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da cova ou da sepultura. Quem te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem te supre de todo bem. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Veja como o salmista nos orienta a entender a ação de Deus, a ação do amor de Deus em nossas vidas. Como ele trata isso. Então este é o louvor que surge, motivado pela ação de Deus em favor do seu povo. É Ele quem perdoa, é Ele quem sara, é Ele quem resgata. E dessa forma percebemos o grande amor de Deus no tratamento do seu povo. Ou seja, nas circunstâncias adversas das nossas vidas, nas aflições que nos têm cercado. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quando que nós devemos bendizer o Senhor? Quando nós devemos glorificar ao Senhor? Só quando tudo vai bem? Só quando estamos conquistando? Não. O louvor liberta. O louvor cura. A exaltação ao Senhor. Por isso, o lugar mais cheio, o lugar mais frequentado deveria ser este lugar, onde nós estamos agora. Porque é o lugar de exaltação. É o lugar onde nós devolvemos ao Senhor a nossa adoração por tudo aquilo que Ele tem nos feito, por todos os seus benefícios. E o salmista traz isso. O grande amor revelado é a ação contínua da graça e da misericórdia de Deus em nosso favor. Por isso somos desafiados a revelar isso em nossa caminhada diária. Você quer continuar vivendo da mesma forma? Como você tem enfrentado as aflições da sua vida? Quais as armas que você tem usado? Então, uma coisa é importante nós refletirmos nesse momento. É que, quando o salmista conversa ou dá essa ordem à alma dele, ele está revelando aqui um conhecimento de quem ele é. Ele está revelando aqui uma fraqueza que ele tem. O que ele está fazendo? Ele está lembrando a alma dele do que ela nunca pode esquecer. Ou seja, nós devemos lembrar a nossa alma de coisas que nós um dia experimentamos do Senhor. Decido trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu preciso decidir isso. Eu preciso buscar isso, trazer à minha memória aquilo que me traz esperança no dia da angústia, no dia da luta, no dia das aflições, no dia da enfermidade, no dia do desemprego, no dia que a família não vai bem. Eu preciso lembrar dos dias que o Senhor fez, dos dias que o Senhor me abençoou, do dia que o Senhor nunca faltou em minha vida. Decido trazer à memória.
Então o salmista vai nos levar a esse pensamento. Tem uma poesia bem antiga, mas ela fala muito ao meu coração, que ela tem o título Pisadas na Areia. Algumas traduções, Pegadas na Areia. E ela conta a história de um homem que andava em uma praia deserta. E naquela praia, ele sempre caminhava, ele via 2 pares de pegadas na areia. Ele caminhava e ele via, ele sentia que ele não estava sozinho. Mas um determinado momento da sua vida, em que as lutas começaram a surgir, as provações, e naquele mesmo caminho, ele começou a observar que ele só via um par. E a tristeza foi tomando conta do coração dele, a solidão, ele se sentindo sozinho. E durante aquela caminhada, ele parou e começou a questionar por que motivo eu fiquei sozinho. Ele começou a questionar Deus, buscar em Deus a resposta, o motivo da solidão. E às vezes, nós começamos a questionar Deus quando essas coisas acontecem, não pela falta de alguma coisa, e sim por estarmos sozinhos. Por nos sentirmos abandonados. E nesse contexto, nessa oração que ele faz, o Senhor responde a ele. Você nunca esteve sozinho. Você nunca esteve sozinho. Nos seus momentos de lutas, nos seus momentos de aflições, a pegada que você está vendo na areia não são suas, são minhas. Porque nos momentos mais difíceis da sua vida, eu carreguei você no colo. Eu carreguei você no colo. E muitas das vezes nós estamos passando por lutas, por aflições, estamos resistindo e às vezes confiando que é a nossa própria força. É o nosso próprio conhecimento. São os nossos relacionamentos. E esquecemos que nestes momentos não somos nós, não é você, não é o seu conhecimento, não é o seu poder. E sim a misericórdia, a graça de Deus que está conduzindo a sua vida. Por isso nós temos motivos, sim, em meio às aflições, glorificarmos a Deus. Não podemos esquecer. Não devemos esquecer de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Por quê? Tem mais para acontecer ainda. Qual a sua luta? As suas aflições têm paralisado você? As suas aflições têm impedido de você sonhar com um dia novo? Com um novo tempo? As suas aflições têm impedido você de ver a glória de Deus em volta de você? Será que tudo está ruim? Quando nós trabalhamos, quando nós ministramos no grupo de discipulado, eu gosto muito de trabalhar assim com eles a questão das caixinhas da nossa vida, que são áreas da nossa vida. Se você pensar bem, você tem a sua área financeira, você tem a área familiar, você tem a área dos seus amigos, você tem a sua área profissional, e você tem áreas. E às vezes, você não está bem hoje na área profissional, não está indo bem, as coisas não estão indo. Mas você está bem com a sua família, você está bem com os seus filhos, você está bem com a sua igreja, você está bem. Mas aquela área, parece que ela se torna um gigante, que ela consegue contaminar as outras áreas da sua vida. E a expressão assim é, está tudo ruim. Deus me abandonou. Nada dá certo. E não é isso, é uma área da vida que não está bem. E as outras? E as outras? Tem saúde. Tem família. Tem dinheiro para o remédio. E às vezes nós somos impedidos de perceber, de bem dizer ao Senhor,
nos momentos de aflições, porque não entendemos isso. O salmista nos exorta a bendizer o Senhor. E ele diz para que não somente a alma dele, mas todo o ser. Então aqui entra um autoconhecimento de si mesmo. Quer vencer as aflições da sua vida? Sim ou não? Qual o nível de conhecimento que você tem de você mesmo? Você precisa se conhecer. Conhecer as suas limitações. Conhecer os seus potenciais. Conhecer a si mesmo. Todo o meu ser deve bendizer o Senhor. Ou seja, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito deve bendizer ao Senhor. E às vezes nós entramos numa caminhada com o Senhor, buscando conhecer os milagres de Deus, aquilo que Deus tem para mim, as bênçãos de Deus, e esquecemos de nos conhecer a nós mesmos, de buscar nos conhecer. Senhor, revela quem eu sou. Porque nos momentos das aflições, quando você conhece a si mesmo, você sabe onde vai a sua força. Você sabe que só com Jesus você vai aprender a se humilhar. Você vai aprender a buscar ajuda, a buscar conselhos. Você vai entender a importância da igreja do Senhor, do povo de Deus, da família de Deus. Você vai entender a importância dessa palavra, que ela é viva e ela é eficaz. Você vai entender. E você vai entender as causas das suas aflições e vai aprender a lidar com ela. E vai ter força, vai ter direcionamento de Deus para enfrentá-las e vencê-las. Conheça-te a ti mesmo. Busque conhecer a si mesmo. O salmista, ele faz isso. Por que ele está dizendo isso? Porque ele entende que ele não pode esquecer de quem ele é. Quando você conhece a si mesmo, você pode entender o que Deus faz. Ou o que Deus fez em favor de você também. Você vai entender a sua história passada, da onde o Senhor te tirou. Você vai entender aonde você está agora. E você vai compreender aonde o Senhor quer te conduzir. Porque isso acontece com a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É impossível vencer as aflições deste mundo sem buscar o Espírito Santo. Sem buscar uma vida de santidade. Sem buscar uma vida de poder do alto. Sem buscar uma vida de intimidade com Deus. É impossível vencer as aflições desse mundo. As aflições da sua vida. Ou seja, da minha vida também. Porque só assim nós poderemos experimentar isso. O que tem nos levado a esquecer de quem nós somos e o que o Senhor fez por nós? A ansiedade tem sido uma das características mais observadas em nossa forma de lidar com as nossas aflições. A ansiedade tem sido. A ansiedade ela tem o poder de nos fazer esquecer. A ansiedade ela tem o poder de nos levar a tomar decisões precipitadas, que ao invés de aliviar, amenizar as aflições, elas aumentam. Por causa da nossa ansiedade. E o que tem causado isso? O que tem buscado? O que tem causado isso em nossas vidas? Na sua vida, na sua história. Quando o ser humano, quando uma pessoa de Deus, um homem de Deus,
olha para a sua história e entende da onde Deus o tirou, e ele não se conforma mais em voltar, em viver as mesmas tristezas, em viver as mesmas derrotas, ele pode olhar para frente e projetar algo novo. Mas você precisa entender que isso só é possível com Jesus. Só com Jesus. E o salmista, ele vai dizer para nós que ele não pode esquecer de tudo que o Senhor tem feito por ele. E o remédio para a nossa ansiedade, a palavra de Deus nos diz assim: lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Veja que a ansiedade, além dela nos paralisar, além dela nos confundir, é uma oportunidade que o inimigo busca para nos atingir. O apóstolo vai dizer assim, sede sóbrio, vigiai. Em meio às aflições da vida, nós temos que aprender a ser sóbrio, a vigiar, para que em tempo oportuno nós possamos vencê-las. O apóstolo Paulo, quando ele fala em Efésios 10 sobre a armadura de Deus, ele fala sobre as armadilhas, né, que o inimigo procura. Mas o apóstolo nos orienta a nos revestirmos da armadura de Deus, para que nós possamos suportar o dia mau. Porque esse dia vai chegar sim. Olhando agora para o quadro do nosso país, essa crise de corrupção, a crise na família, a luta travada para destruir a família. Nós percebemos isso. O dia mau. Mas a palavra de Deus diz assim, para nós lançarmos sobre Deus a nossa ansiedade, mas também para nós revestirmos da armadura de Deus, para que nós possamos lutar, para que nós possamos enfrentar, e depois de fazer tudo isso, ficar firme, ficar de pé. Isso. A ansiedade. Lançar sobre o Senhor. Para podermos vencer a ansiedade, precisamos depender do Senhor, estar próximo dEle, andar com Ele, buscá-lo diariamente, se fortalecer nele. Veja que nesse quadro, nós precisamos ainda nos defender. Aprender a nos defender. O salmista, ele vai dizer a mesma coisa em relação ao Deus que perdoa. A nossa mente, ela tende o quê? Quando nós estamos nos sentindo fracos, quando nós estamos nos sentindo perdidos, ela nos dá uma ordem para nós pararmos. Ela dá uma ordem para nós pararmos, para nós refletirmos. Mas, se nós não entendermos essa voz do Espírito Santo de Deus, nós vamos confundir com uma outra coisa que o inimigo usa nos momentos de aflições, que é o medo. Por isso que nós precisamos, além de conhecer nós mesmos, buscar conhecer a nosso Deus. Porque o salmista vai dizer assim, é Ele quem perdoa as tuas iniquidades. É Ele quem perdoa os seus pecados. É Ele quem te sara. É Ele quem te resgata. É Ele Deus.
Então, se nós estamos aqui hoje, é porque a obra de Deus foi completa na nossa vida em relação a isso. O sacrifício de Jesus foi perfeito, o sacrifício de Jesus foi eficiente, o sacrifício de Jesus é suficiente para nos mudar, para nos colocar nesse caminho de uma pessoa curada, tratada pelo Senhor. Mas a nossa mente, se nossa mente não estiver focada no Senhor, não estivermos esquecendo daquilo que o Senhor fez, nós vamos ser levados a voltar atrás e a viver como pessoas presas ainda. Pessoas que ainda não foram curadas dos seus pecados. Pessoas que olham para o Senhor e vê um Deus que acusa. Ao invés de olhar e ver um Deus que perdoa, um Deus que ama. Esse Deus que nos conduz a vencer, a suportar as aflições desse tempo. E o texto, no verso 6, ele fala de um exemplo de Moisés. Quando Moisés, ele ilustra com a ação de Deus na vida de Moisés. Moisés foi um homem de Deus que nasceu em meio às aflições, cresceu em meio às aflições, fugiu do Egito em meio a aflições, viveu, encontrou a família. E Deus foi buscar Moisés. Moisés, olha, eu tenho visto e ouvido o clamor do meu povo. Eu tenho visto as aflições do meu povo. E decidi descer. Olha, eu quero dizer para você que o Senhor está te vendo. Ele sabe das suas aflições, Ele sabe das suas lutas. E Ele decidiu descer. Ele desceu na pessoa de Jesus. Ele desceu. Ele venceu. Mas nós precisamos o quê? Encarnar esse Jesus e viver da maneira que Ele viveu. Aprender como Ele aprendeu. E obedecê-lo, para que essa vida também seja possível a nós viver. E Deus chama Moisés e fala assim, o meu povo, veja bem a expressão que o salmista usa, o meu povo. Israel, sim, era o povo de Deus, mas os israelitas eram irmãos de Moisés. O mesmo sentimento que Neemias teve quando olhou e viu a cidade destruída, os muros caídos. Olha, o meu povo. Mas o que Neemias fez? Neemias se ofereceu como instrumento de Deus para visitar aquele povo, ajudar aquele povo em meio às suas aflições. E muitas das vezes o Senhor tem dado oportunidade, colocado pessoas aflitas no nosso meio, na nossa casa, no nosso condomínio, no nosso trabalho. E colocou você lá e está querendo ensinar a você que as suas aflições não podem impedir você de fazer a obra de Deus, de alcançar outros aflitos. É Deus, é o nosso Deus. E ele visita Moisés, conversa com Moisés, convence Moisés. E Moisés começa a entrar em crise. Porque Moisés sabia o que era viver as aflições do Egito. Moisés sabia. Mas Deus, que é rico em misericórdia, como o salmista diz, que é bondoso, que é compassivo, que é longânimo, não desistiu. Moisés, eu conto com você. São seus irmãos, Moisés. As aflições deles são suas aflições. Um homem que nasceu em meio às aflições. Nós nascemos em meio às aflições. Nós nascemos em pecado. Não é isso que o salmista diz? Em pecado concebeu minha mãe.
Mas glória a Deus. Louvado seja Deus porque Jesus desceu. E nos visitou em meio às nossas aflições. Em meio à nossa dor. Bendize a minha alma, Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize ao Senhor, porque Jesus desceu. Porque Ele venceu a nossa morte. Porque Ele venceu o pecado. Porque Ele venceu. Porque Ele venceu. Porque Ele venceu. E você não precisa mais lutar contra isso. Ou por isso. Porque Jesus já morreu em seu lugar. Agora nós devemos viver, sim, as aflições desta vida. Para sermos parecidos com Jesus. Devemos enfrentar as aflições desta vida. Para termos o mesmo destino que Jesus. Precisamos enfrentar as aflições deste mundo. Para termos os mesmos resultados que Jesus. Precisamos enfrentar as aflições desse tempo. Para alcançarmos outras pessoas que ainda não descobriram isso. Eu acredito piamente nisso. Quando eu quero vencer as minhas aflições, Deus sempre coloca um aflito em meu caminho. Quer vencer suas aflições? Procura ajudar quem está vivendo aflições. Procura ser boca de Deus. Procura ser mão de Deus. Procura ser olhos de Deus. E você vai ser curado. E você vai ser restaurado. Deus faz essas coisas conosco. Veja o que aconteceu com Moisés. Moisés, saia daí. Visita esse povo agora. Moisés desceu. Primeira aflição que Moisés teve. Moisés não conhecia a si mesmo. E nós falamos que nós precisamos conhecer a nós mesmos. Moisés não conhecia a si mesmo. Moisés começou a olhar e colocar empecilho. Eu não sei falar. Eu não sei falar. Sou pesado de língua. Senhor, e são muitos. E vai colocando. E para todas as coisas, Deus tem uma resposta. Tem uma saída. Porque quando Deus chama você, quando Deus quer te conduzir a uma vida de vitória sobre as aflições, Ele te capacita. E quando Deus diz que Ele desceu, é que Ele queria dizer para Moisés, você não vai estar sozinho, eu estarei com você. O meu nome é suficiente. O nome de Jesus é um nome que é sobre todos os nomes. Então, quando a aflição bater lá na sua casa, clame por o nome de Jesus. Clame. Estava ensinando o pessoal agora do discipulado. Tem momentos, gente, que não adianta fazer aquela oração, Senhor, eu sou teu servo, eu estou aqui, sabe, Senhor? Você entende a minha história? É, Senhor. Não. Tem momento que precisa gritar, clamar, chorar nos pés do Senhor, para que as coisas mudem. Porque se nem mesmo você acredita na sua oração, se você não acredita que essa aflição pode ser vencida no poder do nome de Jesus, se você não acredita que o Senhor realmente está com você, que o Senhor decidiu descer por causa de você, para te socorrer, para te abençoar, a sua oração não será eficaz. Porque você não acredita. Você não acredita. Para vencermos as aflições desta vida, não podemos esquecer de quem somos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sou nova criatura.
Eu sou nova criatura. Eu sou. Você é nova criatura em Jesus. Creia nisso. Você não pode esquecer disso. Para vencermos as aflições da vida, não podemos esquecer dos benefícios do Senhor. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo como grande sacerdote sobre a casa de Deus. Não se esqueça do benefício que o Senhor deu. Você tem acesso a Ele. Você está na presença dEle. Você recebeu um novo nome. Você recebeu uma nova identidade. Você não é mais a mesma pessoa. Você tem poder e autoridade de Jesus para enfrentar as dificuldades, as aflições desse tempo. E ser mais do que vencedor. Não se esqueça disso. Não podemos esquecer o que Ele faz, ou o que Ele fez. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e culpa, cura todas as suas doenças e males. É o Senhor que faz isso, a sua bondade, a sua compaixão. É Ele quem renova os teus anos como da águia. Então aqui eu quero pensar com vocês. O renovo de Deus chegou. O renovo de Deus chegou. Como você vai sair daqui é uma decisão pessoal sua. Como você vai enfrentar as aflições desse tempo é uma decisão pessoal sua. Você precisa decidir pelo renovo de Deus. Você precisa decidir usar as armas de Deus nas suas batalhas espirituais. Você precisa decidir. Não há ninguém que possa fazer isso por você. Porque as nossas decisões são as maiores responsáveis pelas aflições da nossa vida. Lá atrás, quando você não conhecia Jesus, você tomou algumas decisões. Agora você conhece a Jesus. E você tem que resolvê-las. Tem que enfrentá-las. Tem coisas que precisam ser tratadas. Tem perdão que precisa ser liberado. Esse Jesus, no verso 8, ele é compassivo, cheio de misericórdia, bem paciente, ele é paciente. Então você precisa entender que as aflições desse tempo não podem impedir você de viver um futuro com Deus, de criar novas expectativas para a sua vida. Você deseja isso? Você quer isso para a sua vida? Então fala para a sua alma, fala para o seu espírito, fala para o seu corpo. Eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quando o povo de Israel foi visitado por Deus, Deus o tirou com mão forte daquele lugar. Deus o conduziu a uma terra. Deus fez milagres no deserto. Deus supriu todas as necessidades. Mas quando chegou na terra, eles esqueceram. Eles esqueceram. Passaram fome na terra da promessa. Viveram aflições na terra da promessa. Perderam guerras na terra da promessa, onde Deus disse que eles não perderiam. Eles perderam, porque eles esqueceram. Eles esqueceram. Não se esqueça da sua família, que foi Deus que a deu a você. Não se esqueça dos seus filhos,
Você que é casado, foi Deus que deu a você. Não se esqueça da sua esposa, foi Deus que a deu a você. Não se esqueça do seu esposo, foi Deus que o deu a você. As aflições chegou na família, o que vocês têm esquecido? Na empresa, está esquecendo de ser um bom profissional? O que você tem esquecido? Porque as aflições, irmãos, eu quero ressaltar aqui, tem coisas que nós podemos evitar. Se nós formos obedientes à palavra de Deus. O sistema do mundo, quando Jesus fala que no mundo nós teremos aflições, sim, o sistema traz aflições. Mas tem muita coisa que nós nos esquecemos. Por isso somos afligidos. Não se esqueça das promessas de Deus. Quer ter esperança? Lembra-se das promessas de Deus. Lembre-se das promessas de Deus. Para concluirmos, a nossa vida é como a relva. Ela floresce como a flor do campo. E quando vai soprar o vento, ela não sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem. A sua justiça com os filhos dos seus filhos, os que guardam a sua aliança. Ele se lembra daqueles que obedecem os seus preceitos. Veja bem, você está esquecendo, mas Deus se lembra. Deus se lembra. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e desci. Deus se lembrou de Israel. Mas Israel se esqueceu de Deus. Se você quiser vencer as aflições desse tempo, não se esqueça. Amém? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Você quer o renovo de Deus para a sua vida? Você quer a paz de Deus para a sua vida, para enfrentar as aflições? Para vencer as aflições? Você quer a sabedoria de Deus para vencer as aflições da sua vida? Sai do seu lugar. Vamos orar junto. Vamos orar junto aqui com o Senhor. Nós cantamos aqui que nesse tempo nós íamos passar por aflições, mas nós precisamos aprender a depender do Senhor. O pastor Sebastião vai estar orando aqui nesse momento por cada um de vocês. Decida sair daqui como um vencedor, como uma pessoa renovada, pronta para enfrentar e para fazer como o Alberto fez. Vir aqui depois testemunhar daquilo que Deus está fazendo na sua vida para a glória dele. Amém? Dona Célia, viu, nós oramos, viu? Deus fala, não fala, Dona Célia? Deus fala. Eu orei com algumas pessoas aqui no momento de oração e eu pergunto, qual o motivo? E os motivos são colocados. E um dos motivos foi justamente esse. É que eu não estou com forças. Não é na sua força, é na força de Deus. E como é que a força de Deus chega para você? Você chegando para Deus. Não é assim? O médico diz, você precisa se alimentar. O outro diz, você precisa fazer exercício. Tem que ter uma atitude sua. Tem que ter um posicionamento seu. O impossível Jesus já fez. Ele já perdoou. Ele venceu o diabo. Ele tirou a sua fraqueza. Jesus fez o impossível. Mas o fácil ficou para você. O fácil, né, Senhor Antônio? É crer em Jesus.
é entregar a vida a Jesus. Esse é o fácil, porque o difícil Jesus já fez. Creia nisso. O impossível Jesus já fez. Mas quem sabe que você ainda ficou no seu lugar e o seu impossível ainda está aí com você. Traga o seu impossível para Jesus. Traga o seu impossível. Vem aqui. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, bendito seja o nome do Senhor. Teu filho pregou a tua palavra com ousadia, com autoridade, com profundidade. Nós não podemos nos esquecer de quem o Senhor é. O Deus poderoso, Deus vivo, Deus cheio de misericórdia, Deus de toda graça, que se encarnou, que foi naquela cruz, que quebrou os grilhões de Satanás, que nos libertou e nos perdoou. O Senhor ressuscitou dentre os mortos e trouxe-nos esperança. Senhor, traga a memória dos teus filhos aqui, a verdade, que eles são amados. O mundo, o diabo tem dito que eles foram esquecidos, foram abandonados. Não foram abandonados, eles foram lembrados. A tua palavra acaba de dizer que o Senhor ouviu, o Senhor viu e o Senhor desceu. O Senhor não fica alienado de nós, o Senhor se importa conosco. Espírito Santo, coloque nesse coração que o Senhor se importa com ele e tira toda mentira, todo engano. Traga cada um para perto de ti, Senhor. E agora todo medo, toda depressão, toda angústia, toda derrota agora, eu profetizo agora a esperança, a alegria, o ânimo, a certeza. Você é mais do que vencedor. Você venceu. O Senhor Jesus disse: eu venci. E você pode vencer também. Tome posse agora dessa vitória de Jesus. Espírito Santo, tire todo o engano agora da mente. Profetizo restauração nessas vidas. Libertação de cativos. Todo espírito opressor aqui agora cai por terra em nome de Jesus. Espírito Santo, traga liberdade, traga alegria. Nós abençoamos assim, Senhor, essas vidas, no nome de Jesus. Amém? Amém? Jesus.